Sejam bem-vindos de volta ao podcast Fluency Connect English. Esse é o nome do podcast, né? Eu sempre esqueço o nome do podcast. É Fluency Connect. Fluency Connect Podcast. Your favorite English podcast, baby. Let's go. Beleza. Vamos lá. Hoje, o que temos pra hoje, Sabrina? I'm very cool. I'm very nice. E é isso que vocês vão aprender hoje, o verbo to be. I am. Rapaz, ó a transição dessa mulher. Até eu tava perdido. Eu tenho uma pauta aqui na minha frente. Mas vocês vão perder o medo do verbo to be hoje. É, porque eu não sei o que acontece. Escolas de inglês querem levar 8 anos e meio pra ensinar o verbo to be. Vocês vão aprender o verbo to be nesse podcast e nunca mais vocês vão ouvir a gente falando sobre o verbo to be. É. A não ser quando Assim, a gente vai falar do presente hoje, né? Isso. Mas verbo to be no presente, a gente vai ser esse episódio só, basicamente. Exato. Se você estiver apenas ouvindo o podcast, você também pode ir no YouTube e assistir o vídeo pra olhar pra nossa carinha. Eu sei que a gente não é maravilhoso, mas às vezes vale a pena ver como que nós pronunciamos as palavras. O que falta de beleza, a gente compensa com... Conhecimento. Conhecimento. Eu ia falar outra coisa, mas sim, é verdade. Esse também. Mas beleza, vamos lá. Verbo to be. To be. Tá, temos que lembrar que esse é o primeiro episódio que a gente tá falando sobre verbos, né? Verbos em inglês são bem mais simples, eu acho. Só que com verbos em inglês, quase todos os tempos verbais requerem o sujeito, que o sujeito venha primeiro. Porque senão vai ser muito difícil alguém saber o contexto do verbo que está falando. Eles vão ficar tipo, quem tá fazendo o quê? Quem sabe? é quem? Porque o verbo em si não muda. O que muda do verbo quando você conjuga é o sujeito. Por exemplo, eu quero, você quer, certo? O verbo em si muda. Querer muda pra quero ou pra quer. Então você pode falar quero. E a pessoa já sabe que é você. Tipo, eu quero, entendeu? Mas em inglês seria want, I want, aí you want. Aí se não tivesse o sujeito I ou you, né? Seria só Seria want. Aí as pessoas vão ficar tipo, mano, quem é want? que quer? Quem quer? Sabe? Who wants? Né? Mas vamos falar sobre o verbo to be hoje. A gente fala sobre outros verbos num episódio que vai vir logo, entendeu? E esse verbo to be, como o Marco já falou, a gente vai falar sobre o presente. Nós vamos falar sobre o passado e também o futuro e muitos outros verbos em outros podcasts, mas aqui esse é o mais importante e o mais usado. O verbo to be. Então, a partir do momento que você... Longe, assim, por muito também. Esse é o verbo mais usado. Então, a partir do momento que você tem o conhecimento completo do básico do verbo to be e você sabe usar ele da forma mais natural possível, você vai ficar craque em inglês. Porque tem que lembrar que em português a gente usa muito o verbo ser e o verbo estar, né? E em inglês, to be, são esses dois verbos juntos, entendeu? Imagina, né? A quantidade de frases que usam ser ou estar, né? E em inglês, os dois é um verbo só, que é to be. Né? Isso. Vamos começar agora conjugando. Vamos começar, a gente já... Eu falo em português já falou e você fala em inglês. muito, né? Só não pular pra parte de falar o verbo to be, tá? E quando ela fala em português, como ela fala, eu vou repetir em inglês, aí eu vou dar um segundinho pra você repetir lá em casa, tá bom? É muito importante Pode você ser repetir. na sua cabeça ou preferencialmente em voz alta, né? Mas Sim. vocês que sabem. Esse podcast foi feito pra vocês. E também nós teremos um PDF aqui junto com o podcast, então você vai ver o que nós estamos vendo aqui e você vai conseguir ler e ler junto com a gente. O que nós estamos usando pra ensinar, vocês vão ver. Isso, então beleza. vai ser a mesma coisa. Legal. Vamos lá. Bora. Eu sou. I am. Você é. You are. Ela é. She is. Ele é. He is. A coisa é. It is. It é uma... A gente explica depois o que é o it. Nós somos. We are. Eles são. They are. Olha só que engraçado. Nós temos o it. It is. E no português nós não temos esse it. Correto? E ele é para a terceira pessoa singular e
se refere quando nós estamos falando sobre um objeto. Um objeto que não tem gênero, entendeu? Isso. Porque em inglês objetos não têm gêneros. Por exemplo, em português tem a mesa. O É carro. feminina, a mesa. Em inglês é the table. É uma coisa. É it. Entendeu? Carro. It. Câmera. It. Não Água. tem gênero. It. Porque não tem gênero. Homem e mulher tem gênero. Aí seria Sim. he ou she, né? Mas it não. E outra coisa que é interessante é they. They quer dizer eles ou elas. Que novamente a gente não tem como é que é, gênero para palavras. Palavras não têm gêneros em inglês. Então, eles ou elas vai ser só they. Eles são they are. Elas são they are. É bem interessante. Eu acho um pouco Muito mais legal. simples, entendeu? Do que português. Sim, muito mais simples. Por isso que é importante a gente saber o básico e entender completamente o básico. Porque depois a gente vai começar a aumentar a dificuldade nos nossos podcasts. Então, nós queremos que todas as pessoas consigam entender. Yep. Mas uma coisa muito engraçada é que quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, que eu acho que é legal falar, sobre coisas do cotidiano, né? Sim, sim. Eu achava que quando você se tratava de um cachorro, por exemplo, um cachorro de família, você falaria it, né? Porque seria um cachorro, né? Não é uma pessoa. Porém, os americanos, eles falam she e he. Quando se trata mais de cachorro, se você tem um afeto. isso, se é um mais de animal. carinho, sabe? Isso, de carinho. Você fala, nossa, mas o nome dele é esse, o nome dela é essa. Se você fala, tipo, se tem um cachorro, você fala, tipo, it's pretty, sabe? Tipo, Essa coisa ele é é bonito, bonita. sabe? Eles vão falar, tipo, it's he, sabe? Eles vão, é ele. É Eles vão ele. ficar um pouco ofendidos. A única frase que você pode usar, o it com cachorro, é se você tá perguntando o gênero, tipo, is it a boy or a girl? Você tá perguntando, é homem ou mulher, né? É macho ou fêmea. Is it a boy or a girl? É bem interessante. Até, tipo, é uma coisa de carinho, né? Tipo, tem caras que são obcecados por carro. Aí o carro deles, eles chamam de she. De ela. Mas tem outras pessoas que chamariam só de it. Exato, Que então é é a mais coisa. de afeto, de carinho. Idioma é uma coisa muito linda, porque pode mudar quando você começa a falar no cotidiano, quando você tem mais. Como se fala? Mais conhecimento? Conhecimento da cultura, do coloquial, de um idioma, sabe? Não tem nenhuma regra que é 100% fixa, sabe? Sempre tem uma coisinha ou outra que muda, dependendo da cultura ou da pessoa com quem você está falando, né? Isso. Então, se Bem você interessante. chegar em uma casa, por exemplo, se você estivesse nos Estados Unidos, e você chegar em uma casa e falar it pro cachorro, pergunta se é ele ou ela, pra você falar, por exemplo, he or she. É mais educado falar assim, É do que muito só mais chamar de educado. it. Mas vamos continuar, né? A gente já... Mas esse é um ponto bem importante do inglês. E é uma coisa que vai ficar mais simples, não ter gênero de palavras. né? Porque eu passei vergonha uma vez falando it pra um cachorrinho, Não, sim. coitado. E Mas vamos continuar. vamos. Vamos fazer um exemplo agora. Eu vou falar em português esse exemplo, usando o verbo to be, e o Michael vai falar em inglês. Bora lá? Bora. Então, nós estamos felizes. We are happy. Eles são da França. They are from France. Eu sou a Sabrina. I am Michael. Né? Meu nome é Michael. I am Sabrina. Você é muito legal. You are very nice. Uma coisa interessante. No primeiro exemplo, né? A Sabrina falou, nós estamos felizes. Em português, os adjetivos, né? Tem plural às vezes, né? Não seria nós somos felizes, né? Mas em inglês, adjetivo não tem plural. Então, we are happy. Não seria we are happies com S, porque é plural. Não. Plural de um adjetivo é a mesma coisa. We are happy. Tá vendo? We are sad, que é tristes, né? We are impatient, impacientes. Então é interessante, nunca vai ter um plural de adjetivo. É uma dica só, pra vocês lembrarem. Agora, uma coisa bem interessante que eu me perguntava quando eu estava aprendendo o verbo to be, é que eu pensava, tá bom, às vezes eu estou feliz, mas não significa que eu sou feliz. Só um exemplo.
É claro que eu quero que todas as pessoas sejam felizes, né? Mas tinha algumas vezes que eu perguntava, e se eu falar, por exemplo, eu estou feliz, mas eu não quero dizer que eu sou feliz. Eu quero ter essa diferenciação no idioma, como a gente tem em português. Como que a gente faria isso em inglês? Isso é uma ótima pergunta. Depende, eu acho. Depende do adjetivo. Porque às vezes a palavra muda completamente. Por exemplo, eu estou bravo e eu sou bravo. Estar bravo, você falaria I am angry. Eu estou bravo. Mas eu sou bravo, você falaria I am mean, que quer dizer que você é bravo, entendeu? Tipo, você é uma pessoa brava. E às vezes, que nem com feliz, você quer falar, eu estou feliz agora, né? Sim, eu estou feliz agora. I am happy. Mas se você quiser falar, eu sou feliz, né? Você pode falar, I am a happy person. É um jeito de falar, né? Tipo, eu sou uma pessoa feliz. Você tem que meio que diferenciar, não usando o verbo, que nem em português, mas usando o adjetivo, né? Em inglês, ou até contexto do adjetivo, né? Então, sempre existe um jeito de falar, né? Tem gente que fala, tipo, não tem como expressar isso em inglês. Tem, só que é diferente. É diferente, olha só que Não legal. é o mesmo, não tem como diferenciar com um verbo, mas tem como diferenciar com o complemento da frase. Isso faz sentido. Sim, faz sentido. Vamos só repetir essa parte para vocês entenderem a diferença entre esses dois. Por exemplo, eu sou uma pessoa nervosa. Eu sou uma pessoa brava. Como que seria em inglês? Eu sou bravo, seria Eu sou bravo. I am mean. Então significa que você é uma pessoa brava. É, que você não é muito legal para com as Você pessoas. não é muito legal com as pessoas. Mas se você quiser dizer, eu estou bravo. Você fala I am angry. Quer dizer que só naquele momento você está bravo. Você está chateado, nervoso. Entendeu? Beleza? E se você quiser dizer, por exemplo, eu sou feliz. Você poderia falar I am a happy person. Que traduzido mais diretamente seria eu sou uma pessoa feliz. Que daí dá a entender que você É realmente a pessoa feliz. feliz. Não é só agora, mas você é uma pessoa feliz. Né? Legal. E se você quiser dizer eu estou feliz? Seria I am happy, só. Olha que interessante. Agora você já sabe diferenciar como usar os verbos e um pouco dos adjetivos. Só em uma aula, só em um podcast. E olha que a aula nem acabou ainda. Eita, rapaz. Tem mais coisa pra frente. Agora, vamos começar com o negativo. Bora? Negativo, bora lá. Tá bom. Então tá bom. Então, o verbo to be no presente negativo, certo? Isso. Muda muita coisa. Nossa, muito difícil. Só que não. A única coisa que você vai colocar é depois do verbo to be, você vai colocar a palavra not. N-O-T. Not. Repitam comigo. Not. Not. Tá bom? E isso basicamente está falando eu não sou. Entendi. Então seria assim, por exemplo. I am not. Exatamente. Então, vamos continuar. You are not. Você não é. She is not. Ela não é. He is not. Ele não é. We are not. Nós não somos. They are not. Eles não são. E claro que pode substituir com o verbo estar também. Eu não estou, você não está, e assim em diante. Mas é. Aí, agora você já sabe falar no afirmativo e no negativo. Exatamente. Rapaz, mas olha, se você estiver agora com o PDF, você pode perceber que no inglês tem contrações. Então, quando você quiser dizer, por exemplo, I am, você poderia fazer uma contração. Que vai mostrar aqui no vídeo, mas se você estiver só ouvindo, você pode ver no PDF. Você faz com apóstrofo, né? Isso. Então, eu vou falar sem o apóstrofe e o Michael vai falar de uma forma mais abreviada. Sim, e a maioria do tempo, nós, americanos, falantes nativos, né? Vamos usar a contração. Então, é bom você pelo menos ouvir agora para você conseguir reconhecer. Você não precisa usar. Né? Não é uma coisa arcaica usar sem contração. Só que é muito comum você ouvir. Então tenta pelo menos ouvir a diferença entre sem e com contração. Beleza? Vamos lá. I am. I'm. You are. You're. She is. She's. He is. He's.
It is. It's. We are. We're. They are. They're. Agora vamos falar da forma negativa com a contração. Isso, e vai ser a mesma esquema de antes, né? A Sabrina vai falar sem a contração, eu vou falar com a contração, tá bom? E de novo, não precisa decorar, é só pra vocês conseguirem praticar já o ouvir, né? Sim. De inglês, tá bom? E também quando você ouvir alguém falando nativo, falando, você vai conseguir entender o que ele tá querendo dizer. Bora Exato. lá. Uma pausa aqui pra água. Desculpa. I am not. I'm not. You are not. You aren't. He is not. He isn't. She is not. She isn't. It is not. It isn't. We are not. We aren't. They are not. They aren't. Perfeito. Perfect. Perfect. Agora Awesome. vamos fazer uns exemplos. Bora Yes. Sem contração também, né? lá? Sem contração. Tá bom. Tá bom. A minha mãe não está feliz comigo. My mom is not happy with me. Ela não está aqui agora. She is not here right now. Eles não são do Brasil. They are not from Brazil. Nós não iremos ir amanhã. We are not going there tomorrow. Eita, esse aí já é um pouco mais avançado. Um pouco mais longa a frase, mas é mais para vocês focarem no uso do not, Isso. né? Que vem entre o verbo to be e o complemento da frase, Perfeito. né? Então, perfeito. Vamos continuar agora para a última parte, que eu sei que o episódio já tá ficando um pouco Já tá mais um pouco longo. mais longo, mas a gente falta agora pra vocês aprenderem como se pergunta. Isso. com o E verbo to be. gente, se tá chata assim, avisa a gente lá nos comentários, tipo, como é que a gente pode ir melhor, né? Porque, a gente tá aqui ensinando inglês. O que a gente tá ensinando tá certo. Mas a gente quer que seja uma coisa legal, sabe? Feliz, né? Uma coisa animada. Sim. A gente não quer que vocês fiquem lá, tipo, ouvindo, tipo, mano, que saco, esses caras não sabem, sabe? Então, se você tá assim, avisa a gente. Fala, tenta fazer assim. Tenta ser um pouco menos chato, sabe? só avisa a gente que tá Mas de boa. A gente calma. não vai ficar ofendido, tá bom? Mas calma, tenha paciência ainda, porque no próximo episódio nós estaremos colocando tudo isso em prática. A gente vai ler livros com você e a gente vai praticar mais também o seu listening, mas nós queremos ensinar pra você o básico agora. Isso, exatamente. E também a gente tá ensinando verbo e vocabulário, não vocabulário, mas gramática. Gramática sempre vai ser um pouco mais chata. um pouco mais chata. Mas no futuro a gente vai começar a integrar mais coisas da vida real, sabe? Conforme vocês vão aprendendo mais inglês. Então, só fica firme que vai dar tudo certo. Bora lá. Tá bom. Formando perguntas com o verbo to be. Perfeito. Como o Michael já tinha explicado antes, quando você vai usar o verbo, tem que ter o sujeito, né? Vocês lembram dessa parte? Você precisa falar se é I, you, he, she. Você precisa ter o... E etc. Você precisa ter o sujeito. Quando você está fazendo a pergunta, você também tem que usar o sujeito. Porém, o verbo vem antes do sujeito. Isso, como se fosse trocado assim, sabe? Então, ao invés de... Por exemplo, está chovendo. It is raining. Exato. Então, tem um it, porque tem que ter o sujeito, né? Então, o meio que o default, né? Uma coisa que você pode sempre usar se não sabe é it. It is raining. Certo? Está chovendo. Se você quiser perguntar, está chovendo? Está chovendo? Em português, você só fala de um jeito perguntando, né? Não precisa nem mudar a frase. Você só coloca Mas tá em inglês, chovendo. você trocaria, que nem a gente falou. Is it raining? Certo? Então, eu vou falar em português, a Sabrina repete em inglês, tá? Está chovendo. It is raining. Está chovendo? Is it raining? Vocês viram a diferença? E a gente também faz uma entonação diferente de pergunta. Só que a gramática de inglês
requer que a gente troca o verbo to be com o sujeito quando tá fazendo uma pergunta. Espero que isso tenha feito sentido, né? Sim. Novamente, se não fez, bota nos comentários, a gente pode fazer um outro episódio meio que complementar com esse. Claro, com né? certeza. E vocês Então- podem ir no nosso Instagram, pode perguntar coisas lá. Sim, sim, Podem mandar certeza. mensagem que a gente vai responder o mais rápido que a gente pode. Uhum, exato. Então agora vamos colocar isso em prática, certo? A gente vai falar só a parte do verbo to be, né? Que, claro que tem que ter um complemento à frase, né? Mas a gente vai só falar o verbo to be para vocês ouvirem como é uma pergunta usando o verbo to be em inglês. Isso, tá bom? perfeito. Perfeito. A Sabrina fala... Eu vou falar português, a Sabrina fala inglês. Beleza? Eu sou. Am I? Você é. Are you? Ela é. Is she? Ele é. Is he? Aquilo é. Não sei. O carro é. Is it? Uhum. Nós somos. Are we? Eles são. Are they? Uhum. Vocês perceberam que tem que ter um complemento. Só você falar are they or am Vai ser I? muito raro. Tem uns contextos que faria sentido, Sim, mas é mas- muito raro você só falar am I? Você pode, por exemplo, colocar are you quando já tem um complemento antes, quando já tem uma conversa É anterior. mais perguntando pra confirmar uma coisa que já foi dita. Por exemplo, I'm sorry, né? Que é eu peço desculpas. Aí você pode perguntar are you? Tipo, Uhum. Are você you really realmente tá arrependido? Entendeu? Are you? Uma coisa meio que confirmando, sabe? Então, mas isso é mais raro de se dizer. Isso. Mas beleza. Mas é muito bom entender completamente. Isso. Né? Aham. Mas tá bom, vamos terminar já o episódio. Bora, vamos só com fazer uns exemplos. Exemplos com perguntas, tá bom? A Sabrina, você pode fazer em português ou faço em inglês? Pode ser? Beleza, vamos lá. Bora. Desculpa, eu estou cedo? Eu cheguei cedo? Sorry, am I early? A Sofia tá aqui? Is Sophia here yet? Você está cansado? Are you tired? Eles são engenheiros? Are they engineers? Você não tá entediado? Aren't you bored? Vocês viram? Espero que não. Vocês viram essa última frase, essa última pergunta foi negativa e pergunta. Vocês viram o que a gente fez com vocês? Ó. Trocadilha. It's a trap, entendeu? Então aren't you bored? Que é are not you bored. O not, mesmo em perguntas vai vir depois do verbo to be, sempre. Então, are not you bored? Aren't you bored? Você não tá entediado? Interessante, né? Muito interessante. Essa é boa. E Rapaz. claro que no futuro, como a gente tá fazendo uma coisa básica, né? E no futuro a gente vai falar mais exemplos, tipo, naturalmente, vocês vão ouvindo e reconhecendo, entendeu? E claro que vocês certeza. podem voltar e assistir esse episódio quantas vezes vocês quiserem, né? Que é de free, é de graça. De grátis. É de grátis. É de grátis. Então, mas é isso, gente. É isso. Esse é o verbo to be. Foi uma aula mais longa, assim. E foi mais porque a gente queria explicar umas coisinhas mais... que façam mais sentido. Mas o verbo to be realmente não é algo a se temer, sabe? Não é algo que você precisa ficar tipo... Nossa, verbo to be, eu vou demorar um século. Não, tem gente que não sabia muito bem inglês. Aí fez uma aula comigo. E em 45 minutos consegui explicar o verbo to be. E eu nunca mais expliquei o verbo to be e eles usam. Tipo, meses depois, entendeu? É só você não ficar em pânico, entrar em pânico quando você vai usar o verbo Isso. to be. Porque realmente é mais simples do que usar se, está, essas coisas pra português, entendeu? Mais fácil aprender, eu digo. Né? Agora que acabou o episódio, você tá achando que é fácil? Que você vai embora sem nada pra fazer? Claro que não. Você vai ter uma lição de casa. Aí, rapaz, tá aprendendo inglês de frio, ó. Você vai ter uma lição de casa e eu espero que você possa escrever, eu digo, escrever no papel e caneta, porque eu acho que você consegue lembrar mais as coisas quando você escreve no Escrevendo papel e no caneta. papel, uhum. Escrevendo no papel. Mas se você quiser escrever no seu telefone ou no seu computador, tanto faz. Contanto que você escreva
o verbo to be no presente, no negativo, no afirmativo, no negativo e pergunta, tá bom? Escreva e coloque em prática, tá bom? Sim, repita em voz alta episódio. essas coisas. Desculpa, não pode falar. Não, Vamos eu falo acabar. assim, até o próximo episódio que a gente vai usar o verbo to be e outros verbos também nos livros. Então eu quero que você esteja craque já. Exatamente. Beleza. Beijo. Um beijo. Goodbye. We love you. We love you.